encontraram? Vou repetir. Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 16. A palavra de Deus, irmãos, nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, que é ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Irmãos, nós já falamos que a epístola de Paulo aos Efésios é uma das epístolas da prisão. Aqui no início do capítulo 4, os textos que isso é confirmado. Eliseu, Paulo, prisioneiro do Senhor, que nós vimos no último estudo. E do versículo 1 até ao versículo 6, ele faz uma exortação à unidade dos crentes, à unidade do povo de Deus. Nós vivamos em amor e nós suportemos uns aos outros em amor. E vivamos uma vida que venha demonstrar a nossa vocação, de modo digno da vocação que foi chamada. E como era isso? E como é isso? Com toda a multidão, com toda a longanimidade, com esses atributos, essas virtudes, que são próprios daqueles que estão com Cristo, aqueles que estão frutos espirituais. Outra epístola, Gálatas, capítulo 5, que nós já tivemos a oportunidade há alguns anos de estudarmos aqui também, nós vemos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade, fidelidade e domínio próprio. É assim que nós vamos viver de maneira digna do nosso chamado, a saber, da nossa vocação como crente, e vamos influenciar as pessoas, de maneira que possamos pregar o Evangelho com a nossa própria vida, com aquilo que nós somos. No versículo 7 ao versículo 16, é uma exortação também. Mas se do versículo 1 ao 6, ele falou sobre a qualidade dos crentes, o que os crentes devem ser, agora ele vai falar, ele vai exortar o que os crentes devem fazer, como devem se portar no corpo de Cristo, e qual é o propósito de Deus para a igreja, e quais são os meios que Deus deu
precisa de outro para também se edificar, né? Para se complementar. Ou seja, todos nós precisamos da igreja, que é, aqui usada uma metáfora, é o corpo de Cristo. Então nós precisamos uns dos outros. Vamos aqui, versículo a versículo, tentar desenvolver esse tema. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A primeira coisa que nós temos que nos lembrar quando falarmos de dom, de capacidade, de vocação, se você quiser usar a expressão talento, que nós temos que entender que nós recebemos isso. Que isso é parte da graça de Cristo, é fruto da graça de Cristo. Para que nós não venhamos a nos ensoberbecer a ponto daquilo que é uma bênção tornar-se um problema. Você deve lembrar de uma igreja espiritual, uma igreja cheia de dons, que os dons que eles tinham eram verdadeiros, acabou tornando-se um grande problema para a igreja de Corinto. E aí Paulo falou, não, o maior dos dons é o amor. Vocês estão esquecendo o principal. Então, irmãos, nada temos que não tenhamos recebido das mãos dadivosas do nosso Pai. Todo o nosso dom, todo o nosso talento não são para nos envaidecermos, mas para servirmos. Na verdade, o estereótipo que nós temos de Jesus é do servo do Cristo que serve. É um servo sofredor, é aquele que lava os pés dos discípulos, é aquele que veio para servir. É que nós vamos seguir o seu exemplo também no serviço. E ele, inclusive, disse: aquele que quer ser maior entre vós, seja aquele que vos sirva. Então, o nosso ministério, a nossa missão, é servirmos uns aos outros. E aí, Paulo, que era um fariseu, que era sagrado da sua conversão, um judeu, um homem formado aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor da lei, do Salmo, do Antigo Testamento, ele vai citar um texto do Antigo Testamento. Antes de citar o texto, deixa eu voltar aqui a sessão de Calvino, que eu anotei, esqueci que tinha anotado, né? Tinha que anotar e tinha que lembrar que anotei. Nem membro do corpo de Cristo recebe uma tal perfeição que o torne apto a suprir suas próprias necessidades sem a assistência dos outros. Quer dizer, nós não somos autônomos, nós precisamos dos irmãos. Estamos estudando aí já um trimestre sobre os sacramentos, o batismo e a ceia, e vimos isso bastante na ceia de acordo com a comunhão. Nós precisamos dar comunhão com os nossos irmãos. O texto que é citado é o Salmo 68, versículo 18, que diz assim: subiste às alturas, levaste cativo ao cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então, Paulo está citando esse salmo, que no seu contexto original é um brado de louvor por algo real, concreto, a saber, o rei vitorioso da batalha, que está voltando para Jerusalém com os seus cativos, aqueles que eram uma ameaça do povoado de Israel como cativeiro, agora estão todos cativos. Eles vêm com os seus despojos, né, com as suas dádivas, com os seus bens. Né, ele recebe esse bem dos homens, né, com os seus viventes. E aí Paulo ele muda.
talvez já algum rabino tivesse feito isso, mas o fato é que, se no Antigo Testamento pede-se, né, no Novo Testamento dá-se, concede-se dons aos homens. E aqui é um texto um tanto quanto difícil, especialmente se nós mesmos quisermos complicarmos. Né? Quando nós recitamos o credo histórico da igreja, e nós temos o hábito de fazermos dominicalmente, ou seja, já tem decorado, e tem um trecho dele que nós dizemos em relação a Cristo, que ele desceu ao Hades. Né? Desceu ao Hades. Creio em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Ao terceiro dia, ressuscitou. Ele desceu ao Hades, né? Morreu. Ele foi no interior da terra. Para nós trabalharmos de uma forma diferente isso, nós teríamos que dar para Pedro. Nós não vamos fazer isso hoje. O fato é que Paulo, quando está usando nesse texto, essa expressão, quando ele subiu, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ao versículo 9, ora, o que quer dizer subiu? Você não também quer ver descido de regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. É uma menção à humilhação e à exaltação do Cristo. Né? Ele estava com o Pai, na glória, e ele desceu lá na terra. No ciclo de corrupção, as profundezas da terra. E aquele que desceu é o mesmo que subiu. Aquele Jesus que andou entre nós, que comeu entre nós no sentido de seres humanos, é o mesmo Jesus que foi assunto aos céus, aos olhos dos seus discípulos. É como se fosse assim, o sumo sacerdote perfeito. Lembra de Hebreus 4,15? Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentar em todas as coisas a nossa semelhança. E naquilo que ele foi tentado, ele é poderoso também para nos socorrer. É essa qualidade do nosso intercessor, de Jesus que está no céu. Não é um estranho, de alguém que não conhece a nossa realidade. Talvez você já tenha dito isso para alguém, ou ouvido isso de alguém. Assim, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que é viver isso. Você não sabe o que é sofrer. Falando às vezes isso. E às vezes, quando falam isso para a gente tem que concordar que é verdade. Realmente, eu não sei o que você está passando mesmo. Não tive essa experiência. Afinal de contas, nós não somos obrigados a termos todas as experiências ruins do mundo. Nós não somos obrigados. Mas Jesus, ele sabe a nossa fraqueza, a nossa limitação. É esse o sacerdote. Então ele desceu aos céus e ele subiu e deu dons aos homens. Olha como as coisas se completam, como é bom estudar a Bíblia, livro a livro, versículo a versículo. Nós acabamos de estudar o Diáconos. Qual foi a orientação de Jesus aos seus discípulos? Em Atos 8, permanecer na cidade, até que o alto sejas revestido de poder, e recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E por todo o mundo nós seremos testemunhas. Então ele subiu e deu dons aos homens. João também fala isso no capítulo 7, quando ele menciona ali aquela grande festa, no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras,
águas vivas. E aí o narrador, assim, isso ele disse com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha sido dado. E olha o que Paulo está ensinando aqui aos Efésios. Ele subiu, mas ele não subiu para nos deixar órfãos. O João fala isso também, né? Eu não vos deixarei órfãos, mas eu mandarei um Consolador, o Espírito da verdade. Ele não se ausenta como um desertor para deixar um vazio na terra. Ao contrário. Qual a expressão usada aí? Ele é que enche todas as coisas. Porque na sua humanidade na terra, ele estava, de certa maneira, limitado. Ele estava limitado. Ele não está em vários lugares ao mesmo tempo. Mas agora, através da igreja, do seu corpo, ele enche todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. E ele mesmo concedeu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí ele fala das funções da igreja. Primeiro ele diz os apóstolos. Irmãos, os apóstolos são os 12, nós Paulo. 12 apóstolos. É verdade que na própria Bíblia, o significado de apóstolo é enviados. E existe o uso no sentido mais amplo do termo no próprio Novo Testamento. Aí nesse sentido amplo de enviado, você vai encontrar, por exemplo, Barnabé, sendo chamado de apóstolo, em Atos 14, 4, 17. Tiago, o irmão de Jesus, o autor da epístola de Tiago, também, em 1 Coríntios 15, 17, Gálatas 4, Silvano, 1 Tessalonicenses 2,6, Andrônio e Júnias, bonito aí, sugestão aí para quem não tem filho ainda, vovó, né? Andrônio, repetir, você anotar, para o seu neto, Andrônio e Júnior, Romanos 15 e 17. E Paulo, né? Que é Paulo dos 12, né? Mas uma das qualidades dos 12 apóstolos, do restrito de apóstolos, é que eles tinham que ter visto Jesus, tinham que ser testemunhas da ressurreição de Jesus. Inclusive, Paulo se apresenta assim, que ele é como um aborto, como um nascido fora de tempo, e que ele foi o último a ver Jesus. Então, os apóstolos, o colégio apostólico, estavam condenados a desaparecer, porque aquela geração morreria. O último foi João, o autor do Apocalipse. Foi o último apóstolo a morrer. Bem, mas a necessidade deles era de revelar o ensino de Jesus. Agora nós não precisamos mais disso. Por quê? Porque nós temos a palavra, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus. E com uma distribuição grandiosa, né? É o livro mais lido, mais vendido no mundo. Agora a gente tem a Bíblia digital. O pastor Gelson, que falou comigo, ele citou uma frase. Na hora mesmo eu fui conferir de quem era, né? Ele falou sobre Jó e falou sobre o sofrimento. Aí me veio para mim internamente uma frase que não era dele, mas não lembrava de quem era, né? Era mais ou menos assim: quem passou pela vida e não viveu, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de um homem, não foi homem. Essa parte espectro que não se. Quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de um homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Aí foi Francisco, algo assim, Francisco Taviano. Aí
exemplares. Vão ser exemplares. Mas por quê? Por causa da época, né? Eu estou com um texto, né? É bem antigo, né? Vão ser exemplares. Caramba, meu Deus, eu sou fraquinho do jeito que sou. Né? Meu Deus, tem 3.000 exemplares. Por quê? Porque a gente tem uma facilidade muito maior. A gente tem a Bíblia, a gente tem a palavra de Deus, nós podemos examinar, né? Examinar as escrituras. Antigamente era muito caro. Né? Antigamente eu falo, especialmente antes da invenção da imprensa, Gutenberg, no século XIV, no século XIV, era manuscrito. Então, era muito caro ter um exemplar da Bíblia. E foi uma das alavancas, já com a reforma, foi realmente a invenção da imprensa do Gutenberg. Os textos dela foram distribuídos, a Bíblia foi traduzida, e o povo conheceu a verdade. A gente vai falar um pouco disso. Mas eu lembrei da frase, da história lá do escritor, famoso, renomado hoje, né? Naquela época, né? Não vou citar errado a biografia dele, 7 exemplares. Mas acredito que sim. Era muito difícil de fazer. Bem, então os apóstolos, hoje, irmãos, não existe apóstolo como o apóstolo bíblico, como Pedro, como Mateus. Não existe apóstolo assim. Né? Mas apóstolo enviado, nesse sentido, tudo bem. Mas não existe. As pessoas, alguns, se titulam assim. Na verdade, as pessoas hoje, não sei só hoje, né? Os que sempre teve no coração do homem, eles estão em busca de títulos cada vez mais elevados. Títulos cada vez elevados. Eu não sei como não apareceu ninguém aí no pastor de uma igreja dizendo que arcanjo, semideus, alguma coisa assim, né? Porque parece que não tem limite. Eu falo assim, eu sou pastor, só pastor é muito pouco, né? E não deve ser. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, eu sou bom pastor da vida pelas ovelhas. Né? O São João, lá em Hebreus, fala de Jesus como quando o nosso supremo pastor se manifestar. Jesus ele se apresenta assim, cada figura de cuidado. Profeta e mestres, os profetas, na igreja do Chico, os apóstolos, os profetas, eles eram mais itinerantes, ou seja, não ficavam muito numa localidade. Né? Com o tempo, e é bom lembrar que o profeta, mais do que aquele sentido que a gente imagina hoje de vidente, aquele que prevê o futuro, era aquele que dizia no lugar de outro. E essa é a ideia do profeta. Ou seja, ele transmitia a palavra de Deus por revelação. E, na verdade, no princípio, era algo necessário. Só que foi tornando-se desnecessário. Inclusive, logo, passou a ser fonte de alguns abusos. A Dinaque, uma obra do primeiro século, uns 100 mais ou menos, ela já botava normas para a visitação dos profetas. Eu sou um profeta, né? Ele pode ministrar a ceia conforme o entendimento dele, mas ele não pode, ele tem que ficar 2 dias só. Se ele ficar mais de 2 dias, ele é falso profeta. Né? Então foi se extinguindo. E o que prevaleceu na igreja? Foi essa figura aqui, ó. Pastores e mestres. Que, na verdade, parece que é uma coisa só. Pastores e mestres. Né? Eles te ensinam. E por que eu estou dizendo isso? Porque depois ele vai falar de ventos de doutrinas. Ventos de doutrina. Temos alguns dons, todos os dons são importantes. Mas alguns dons não vão manter a igreja de pé. Não vão manter a igreja de pé. A pessoa pode ter um dom espiritual muito importante, mas esse dom não vai ser um antídoto, não vai funcionar contra a heresia ou os ventos de doutrina. O que vai funcionar contra isso? Aqueles dons que são ligados à palavra. Todo
ligados à palavra são os bons sem os quais a igreja não pode persistir. Por quê? Porque durante toda a história, vamos dizer até hoje, a igreja é balançada, nós crentes somos balançados por muitos ventos de doutrinas. Logo no primeiro século, teve o gnosticismo. Os gnósticos achavam que eram dotados de conhecimento superior e uma mistura com a filosofia grega, com o judaísmo, e começaram a criar algumas doutrinas, que foi um grande problema para eles, de destruir a igreja. Então, que a gente vê alguns textos, no Novo Testamento, muitos textos, que são combatendo o gnosticismo, esse gnosticismo de nascer no meio da igreja. Mas não foi só ali. Mais para frente, a igreja começou a enfrentar muitos problemas até hoje. De vez em quando vem um vento de doutrina. Aí fala assim: você não seja como criança, levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Só fala assim: não, ali tem até algumas coisas são meio difíceis de acreditar. Vamos falar, é ridículo, né? Tem outra expressão para usar. Ali na igreja tal tem um cuspe santo. Então, o Espírito Santo ali, o Espírito é santo, e baseamos lá, o Espírito fez o outro, então, vamos lá que tem um cuspe santo. Aí quando a gente vai, e ficam cegos com esse negócio. Aqueles são mais antigos aí, devem lembrar da época do dente de ouro, não lembra desse negócio de dente de ouro? O pessoal corria atrás dele, na igreja tal, lá está dando dente de ouro. A gente vai lá e sai com dente de ouro. Pastor, ora, vem o Espírito Santo, sai com dente de ouro. Passou, acabou, vamos ver. Mas outros ventos virando. Como que a gente não vai ser concluído? E ele usa essa expressão do livro, levado de um lado para o outro, por todo o vento de loucura. Eu me ligo, a criança, em contraste com o homem maduro, a infância, em contraste com a maturidade, é um excelente exemplo. E como que é a criança? A criança ela é inconstante emocionalmente. Ela chega uma hora, ela está rindo, daqui a pouco ela está chorando. Ela está chorando, daqui a pouco ela está rindo. A criança assim, caiu. Eu acho que é porque os ossos são de borracha, Caiu. Aí chora, daqui a pouco levanta, está correndo de novo. Não adianta você falar para correr, adianta. Correr. Leva lá para a natação e aí você continua. Não sobra, todas as crianças, o lugar, o seu horário, chegou o horário, aí vai. Aí fala assim: não corre. Parece que todo mundo só ao contrário, Quando a criança sai correndo, não corre porque é molhado, chama, pode cair, você não tem que dar conta, pode cair. Mas cai, machuca, daqui a pouco está ali. E presente. O pai que não é muito atento, a mãe que não é muito atento, dá a opção de presente, É bom usar estratégia. Eu faço assim: eu quero não, sou aniversário não dá. Até chegar o aniversário, barbuda esse presente favorito dele, Eu quero isso. Mas eu não queria, não, mas eu quero que você pode voltar, Aí daqui a pouco, vai mudar isso aí, vai voltar daqui, isso aqui, agora mudou de novo? Mudou, Porque muda, isso muda.
direção toda hora. Não vendo que não está sendo uma direção, está mudando. Quer dizer, nós não podemos ser assim. Sabe por quê? Porque nós temos um padrão. Qual o padrão que nós temos? É crescer à medida e à estatura de Cristo. Esse é o nosso padrão. E os dons foram dados à igreja, cada um deles, por esse motivo. Para que foi dado os dons? Qual o objetivo de se receber os dons? Olha o versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura de Cristo. Para que são os dons? Para a edificação da igreja. E para que a igreja vai ser edificada? Para que a igreja vai ser alimentada? Para que a igreja vai se fortalecer? Às vezes é uma anomalia no nosso meio. Nós somos edificados. Nos alimentamos. Para quê? Parece que para nada. Mas não é esse o objetivo. É para o serviço. É para o serviço. Todos nós estamos sendo edificados para o serviço. Todos nós somos servos. Às vezes, um dos lemas da reforma foi o sacerdócio universal dos crentes. O que é o sacerdócio universal? Todos nós temos acesso a Deus, todos nós servimos, todos nós fazemos a obra. Isso não está limitado ao clero, não é só o pastor. Parece que a igreja reformada entendeu isso. Parece, mas às vezes parece que não entendeu muito bem. Parece que na mente de alguns irmãos é assim: olha, é um pastor, é um formado, estudou para isso. E a liderança dele, são os líderes. Esses são os sacerdócios. Esse que faz a obra. Você, vou ficar aqui no meu cantinho. Não existe ficar no cantinho. Mas eu não sei fazer. Alguma coisa você pode fazer. Alguma obra você é qualificado para fazer. Algum dom Deus te deu. Algum dom Deus te deu. É só você desempenhar. E pessoas talvez nunca subam um culto, nunca tocam um instrumento aqui na igreja, mas ela é uma pessoa que é super carismática, conversa muito, e ela pode ser a maior evangelista da igreja. Tem gente assim que não pode sentar no banco de um ônibus tira. Se sentar ao lado dele, ele prega. Ele prega na igreja. Mas ele prega muito mais do que eu. Ele leva muitas pessoas à igreja. Ele não pode estar numa fila e vai falar de Jesus. Ele sempre tem uma palavrinha de divulgação, a pessoa fala. Mas, eu lembrei agora, e já entra, só espera a oportunidade, já vem e começa. É bom. Essa semana, eu só tenho que lançar a caixa de correio de propaganda, viu? Eu em casa não tinha propaganda. Correspondência de verdade, meu quase não se tem, né? Mas eu pego tudo ali e dá um tiro. Quando lixo. Aí semana eu peguei, só tinha propaganda, mas tinha envelope. Aí o envelope estava cheio de tamanho. Aí eu fui abrir. O que era? Propaganda. Mas eu abri. Por que eu abri o envelope? Porque estava cheio de tamanho o envelope para deixar o morador, deve ser uma coisa importante, né? Eu abri e falei assim, mas não é que é uma boa estratégia? Se eu for botar um folheto na caixinha de correio, escrever ao morador, com certeza ele vai cair, né?
agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens. Então, pensa essa palavra, artimanhas. O negócio é sutil mesmo. A mentira, ela vem com a aparência de verdade. Mas o que nós somos? Nós somos porta-vozes da verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Né? Nós vamos seguir a verdade. Não temos nada a ver com a mentira, com o engano. Então é necessário estar fundamentado na verdade. Agora, é seguir a verdade em amor. Não é com arrogância. Não é de qualquer jeito. É seguir a verdade em amor. Eu vi até num texto que eu gosto muito, que é falar a verdade em amor. Então não é só falar a verdade, você fala a verdade com amor. A maneira de fazer. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo daquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, que é o corpo, nós, a igreja, bem ajustado, consolidado, através do auxílio de toda ajuda, ele cresce, efetua o seu próprio crescimento e a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, se olharmos para Jesus como nosso diferencial, se pegarmos nossos dons, entendermos que eles são exatamente esses dons, dádivas, nada nosso, é para a edificação da igreja, não para o proveito pessoal, tão somente, né? E fazermos a obra, e vivermos. O crescimento aqui é um crescimento espiritual. Mas se isso acontecer, se vivermos assim, o crescimento numérico não será uma meta. Às vezes a igreja, tem igreja que faz assim, como se fosse uma empresa, que é uma meta a ser batida. Não, o crescimento numérico não vai ser uma meta, mas é simplesmente uma consequência da forma que nós vivemos. Só que tem que ser cada um, porque todos nós somos corpo de Cristo. Tem que estar ajustado, tem que estar consolidado, tem que estar na dor. E as pessoas vão ver isso. Isso conhecerão que sois meus discípulos, se nos amarem uns aos outros, como eu vos amei. Sejamos assim exemplos de Deus, que exerçamos o dom que Deus nos deu, que procuremos os melhores dons, que o desenvolvamos. Às vezes nós estamos, só nós estamos desenvolvendo. Nós não estamos nos esperando aquilo ali. Vamos fazer bem feito, ser o melhor possível. Por quê? Porque é para o Senhor. É o ideal. Até chegarmos à estatura de varão perfeito, estatura de Cristo. Nessa terra, o pessoal costuma dizer, desse lado da eternidade, a gente não alcança. A gente vai estar sempre caminhando. E o conhecimento tal de Deus, nem na eternidade, né? Porque Deus é infinito. A gente vai conhecer todo dia da eternidade, nunca vai conhecer tudo. Né? Porque senão não seria infinito. Né? E Jesus é plenitude. É daquele que enche todas, plenitude de Deus. Mas nós temos esse ideal. Não podemos ter algo mais baixo do que isso. Então lembrei do salmo, né? De fé e fé. De fé em fé, força em força. A gente vai um pouquinho de cada vez, crescendo, santificando, buscando, lembrando que o Senhor é quem nos capacita.